Gente, começar com uma frase que eu não lembro muito, eu não sei se vai fazer muito sentido, que eu resolvi fazer um vídeo sem nenhum apoio teórico, é, mais divagações mesmo sobre um recorte da situação mulher no contexto social brasileiro, né? Já que eu sou mulher, eu tô com 40 e tantos anos, eu gostaria de fazer essa avaliação da conjuntura. Então, qual que era a frase? A frase é: a mulher é um centauro vivendo em corpo de formiga. Não era bem isso, eu não lembro de quem que era a citação, mas é essa a ideia geral, sabe? Do tanto que a gente sabe, do tanto que a gente é capaz, do tanto de potência que a gente tem. E às vezes não é tão fácil assim, se colocar, né, no campo do saber, principalmente, que nesse canal aqui é sobre docência, né? Então, que se pauta aqui geralmente é sobre saber, sobre conhecimento, sobre filosofia, sobre conceitos e sobre o pensamento, né? Geralmente, pensamento social brasileiro. E lógico que como eu sou formada em letras, direito e tenho mestrado em sociologia e também especialização em filosofia, lógico que eu vou tratar de vários aspectos, assim, multifacetado, né? No universo de multiconhecimento. Então, às vezes, pode parecer, para quem não tem as referências assim, algo desconexo. Não que eu seja um pouco desconexa também, né? Pode ser, quem não é. Pero, falando sobre a conjuntura da condição, da situação de ser mulher, principalmente mulher pesquisadora, professora, no nível acadêmico, que queira produzir alguma epistemologia, principalmente crítica, né? Crítica material sobre as conjunturas e isso é impedido de da mulher colocar o seu ponto de vista sobre a sua ótica, sobre a sua perspectiva, sobre a sua epistemologia, né, que envolve as suas experiências, as suas sensações e toda a sua forma de sentir e de estar no mundo, né, gente? Mais assim da sua produção material, que é o principal que a gente está falando aqui, a produção do saber, da materialidade do saber, não ficar só no campo assim teórico, virtual, né, no campo das ideias, pairando nas ideologias. No campo prático, material, teórico, de produção teórica, e mesmo de ocupação de espaços de de resolução de questões, espaços de poder que envolve autonomia de resolver e de ditar as regras, né, segundo a sua perspectiva, segundo o seu plano espacial, né, segundo as suas especificidades, as suas necessidades. Se a gente for pensar na maioria das mulheres que precisaram que se destacaram e que tiveram os seus trabalhos reconhecidos, para pensar, desde lá do início do século XX, para pensar, na Berta Luz, falei certo? Deixa eu ver aqui, gente, não gosto de falar errado os bagulho, não. Vamos falar aqui da Berta Lutz, do Instituto Adolf Lutz. Então, entre tantas outras mulheres, mesmo a Firmina dos Reis lá, elas, para ter um apoio, político, precisou sim de chancela de homens e estar apoiada em homens, né? Porque senão não tem condições, porque os donos do poder são majoritariamente homens. Então, uma mulher, para ela ter a sua voz ouvida, ter o seu espaço garantido, né? Ela depende sim da chancela de um homem. E às vezes vira essa questão de amizade. Falar, será que é possível uma mulher ser amiga de homens? Sim, é possível.
Mas às vezes a mulher é amiga de um homem porque precisa dele para sua voz ser ouvida, sim, porque é necessário. Não tem como dizer que não, porque precisa de uma chancela de um homem que tá lá no recurso a mais, num patamar assim, que vai te puxar, ou vai existir essa troca. Mas daí a mulher tem essa questão de dever um favor, que na verdade não é um favor. Que na maioria das vezes também acontece da usurpação, assim, da necessidade, da especificidade da mulher virar uma moeda de troca, entende? Né? Que ela já está em desvantagem e aquilo que ela precisa, ela ainda vai ter que negociar e retirar algo mais ainda dela. E ficar nessa situação de parceria, de camaradagem. E daí a mulher se masculiniza, porque ela vai ficar devendo um favor por um cara, como aconteceu, por exemplo, o exemplo da Dilma, né? A mulher se masculiniza, assim, fica meio híbrida, meio austera, meio, tipo, conchavada com os caras, e não tem, assim, como ela se colocar do seu ponto de vista, da sua vivência, da sua experiência, e, e criticar ou se pautar segundo a sua especificidade, segundo o que ela pensa realmente, porque ela sempre tem que estar conchavada com alguém, aquilo tira dela muito da sua essência, né? Muito da sua essência, por isso que a gente fala assim, percebe por exemplo, a mulher quando é muito forte, muito tem que decidir muito, ela fica com essa energia masculina muito gritante, né? Que fica envolta nessa energia, nessa frequência que ela tem que se adaptar, que ela tem que se adequar, né? Porque ela tá ali encurralada, precisa daquela ajuda, daquela força, daquele empurrãozinho. Vamos pensar também na questão lá do Silvio de Almeida, que era um ícone aí, o cara do racismo estrutural. De repente todo mundo se calou. E o que se percebe é que, tipo assim, o que ele dava a entender é que a Aniele estava ali, naquele lugar, por causa dele, sabe? Essa questão assim, você merece estar aqui, não porque você é você, mas porque a gente puxou sua mão e você está aqui com a nossa chancela, tanto é que abafou-se o caso, né? Segundo o meu ponto de vista, assim, o que eu tenho para dizer a respeito disso. E outra situação também, no mesmo sentido, né? De precisar dessa chancela, desse capital simbólico do universo feminino para chancelar um conhecimento, uma epistemologia, um ponto de vista, uma forma de enxergar e de avaliar e de analisar o mundo com a nossa perspectiva própria, entende? E as mulheres que tentam fazer isso, pesquisadoras, professoras e qualquer mulher nesse momento, mesmo Janila Ribeiro, se você quer se colocar segundo a sua existência, a sua materialidade enquanto mulher, sexo biológico, gênero feminino, não é possível criar uma epistemologia. Então há um feminicídio epistemológico também que precisa ser superado, né? Que é o ponto principal. Só que a gente não superou nem a desumanização, né? Nem a desumanização em relação à mulher. Imagina, assim, conquistar esse espaço acadêmico, né? As nossas teses, as nossas críticas serem validadas. Em que momento isso vai acontecer?